ser humaninhos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Dilamar Rodrigues, minha especialidade é com relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre os pais que não assumem os seus filhos. Para você que tem, digamos assim, esse registro de um pai ausente, conhece uma pessoa que é ausente, vive essa situação, então é para você mesmo esse vídeo, essa aula, fica conosco até o final. E nós vamos estar discorrendo sobre as 5 principais causas que fazem com que essa dinâmica aconteça aí nas famílias. Atualmente, hoje no Brasil, nós temos um registro de mais ou menos 6,5% de homens que não assumem a paternidade. Obviamente, a gente sabe que esse índice é muito maior, porque quando nós vamos falar de índice e pesquisas, sabemos que os índices são bem maiores, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que não são contabilizadas, né? Que acontece a violência, acontece a problemática, mas não existe como contabilizar. Então nós temos um índice muito maior do que isso. E estamos aqui para tratar. Existe sim essas 5 causas. Elas são, primeiro, a ausência, lá atrás, lá no sistema, a ausência da presença masculina, né? Então não houve, por algum motivo, e a gente vai falar sobre isso mais profundamente aqui, em cada um desses itens. Insegurança. Essa insegurança ela tem 2 raízes. Pode ser uma insegurança do meio, aonde esse homem se desenvolveu. Hoje a gente vai falar de homens, tá? E esse homem se desenvolveu, né? Pode essa insegurança ter sido gerada ali e pode ter essa insegurança ser uma insegurança genética, uma insegurança que não começou no item, na vida, ali naquele processo, naquele movimento, mas pode ter acontecido em outras vidas, em vidas passadas também. Homens que ainda são filhos, né? E a gente vai falar sobre aqueles homens, né, grandes que estão lá morando no ninho. Violência doméstica. Então a violência doméstica ela é uma das causas assim também muito profundas. E as drogas. Então vamos começar a discorrer assim de uma maneira muito profunda, primeiro sobre a ausência masculina. Então, quando eu, lá em tenra idade, não tenho a presença, uma presença masculina, e aí essa presença, ela não é só a presença física, ela é principalmente a presença presente. Isso porque tem a presença ausente, né? Onde o ser está ali, mas não está ocupado fazendo outras coisas. Hoje, na nossa atualidade, mergulhado aí no celular, mergulhado na internet, né? E não está presente, não está disponibilizado para aquele ser. Então, o que acontece? Eu não vou me tornar alguém que possa ser responsável por outro alguém. Isso faz sentido aí para vocês? Né? Se está virando a chave, já sabe. Aproveita, curte, compartilha essa aula, porque existem muitas pessoas que precisam dessas informações e existe a solucionática para essa problemática. E o Dilamar está aqui, né, para trazer para vocês. Vamos mergulhar mais profundamente no que é essa insegurança. A insegurança ela pode ter várias causas. Uma delas é logo no período gestacional, quando essa mãe ela tem as suas próprias inseguranças. Eu não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir amamentar, não sei se eu vou conseguir levar essa gestação até o final, e todos os problemas de toda a ordem. Pois é, então o feto ele se ressente de tudo isso, essa insegurança. E quando eu tenho insegurança de quando eu estava lá no berço, lá na minha primeira morada, na minha casa,
Como que eu posso estar seguro na hora que é eu que vou ter que assumir uma vida, eu que vou ter que me tornar responsável por uma vida. Então, se tudo isso não for trabalhado, né, não for tratado, não for cuidado, não for olhado com carinho, com amor, com respeito, nós vamos ter um homem que vai ter muita dificuldade, sim, de estar assumindo, de estar chegando junto, né, e cumprindo com o seu papel. A gente vai falar um pouquinho mais de papel de homem mais para frente aqui nesse estudo. Homens que ainda não são adultos, ou seja, eles ainda estão na condição de filhos. Quantas pessoas nós conhecemos que ainda moram com os pais, né? Pessoas com 20, 30, 40, 50 e lá vai se virando. Ainda tem aquela coisa de papai, de mamãe, aonde o pai e a mãe ainda são responsáveis, tem o quartinho do filho, vai lá, arruma a bagunça que o filho fez, faz a comidinha, só falta dar no biquinho e muita gente ainda faz questão de fazer isso. Então esse homem, mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele já tenha feito uma faculdade, mesmo que ele tenha uma vida, ainda assim ele não cortou o cordão umbilical. E esse cordão umbilical, ele precisa ser cortado para que o homem possa seguir, para que ele possa ir à frente. E é só quando esse movimento acontece que nós vamos ter um homem, né, que já sabe se gerenciar, né? Aí só nesse ponto que ele está pronto para assumir uma família. Mas quando ele ainda está lá na condição de filho, ainda está recebendo, ainda está sendo amamentado, primeiro que existe algo que é muito profundo. Dentro dessa família, nós vamos ter muita dor, né? Quando eu pergunto aqui para os meus consulentes, você mora com quem? Moro com meus pais. Quantos anos você tem? 30, 40, 50? Eu tenho que cuidar da minha mãe. Então, gente, essa é uma dinâmica muito complicada, muito complexa, que nós viemos repetindo. E dentro da constelação familiar, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente trabalha aqui, a gente consegue ver isso com muita clareza. Quando esse processo, essa dinâmica, ela está acontecendo, existe dor e sofrimento, né, em ambas as partes. Ou tem mãe doente, ou tem pai doente, ou o filho está doente, de alguma forma. Pode ser física, pode ser mental, pode ser espiritual, pode ser doença de todo, mas tem doença. Por quê? Porque não é anti-vida, digamos assim, você estar ainda, depois que você já se desenvolveu, depois que você já cresceu, que você sabe, você anda, trabalha, você já se vira e tem todas as condições e possibilidades. Aqui a gente está falando de pessoas que têm condições e possibilidades, né, e que não precisam de nenhum cuidado especial. É antinatural você estar sobre a tutela e os cuidados do teu pai e da tua mãe. Então, se você, homem que está me ouvindo aí, você ainda mora com o papai e a mamãe, me desculpe, o tio Dila vai falar com todas as letras para você, saia já e vá arrumar a tua vida, vá fazer a tua vida, vá comprar a tua casa, vá ter o teu emprego, vá fazer as tuas coisas para que você possa realmente atingir a força magnética para que você possa assumir os teus filhos. O que acontece dentro dessa dinâmica é outros desdobramentos. Eu me casei e vou morar na casa do meu pai, ou vou morar na casa do sogro, da sogra. Então, essa é uma dinâmica que traz problemas assim muito graves, porque os avós, que deveriam ser apenas avós e não cuidadores e não responsáveis pelos filhos, né? Porque a gente, vamos combinar, né? Como avô, eu também sou avô, é muito legal você chegar lá e brincar, se divertir, fazer todas aquelas coisas que os filhos de vocês não querem que vocês façam, e depois vocês vão embora e eles que se virem com isso. Assim é que é ser avô, ser avó.
né? É estar se divertindo, compartilhando, né? Volta e meia, ficando com os netos também, né? Mas não na obrigação de estar com eles, de fazer as coisas por eles e, inclusive, principalmente, existem muitos aí, sustentar os netos, sustentar os filhos, né? Por N de dificuldades que eles têm. Isso é antinatural. Mas nós nos desenvolvemos nessas dinâmicas que são extremamente complicadas, são castradoras, são dinâmicas que vão impedir, né, que esse homem ele assuma a sua masculinidade. E é fundamental que ele faça isso, porque só assim ele vai conseguir cuidar dos seus filhos. Porque se ele não conseguiu essa independência consigo mesmo, como que ele vai cuidar de alguém? Né? Pensem comigo, como que eu vou cuidar de alguém quando eu não consigo cuidar nem de mim mesmo? Então, e isso acontece muito frequentemente porque nós temos uma inversão de valores. E isso é algo que a gente vai estar trazendo num outro vídeo, com uma profundidade maior, né? O papel dos pais, né? O papel verdadeiro dos pais na educação dos seus filhos. Porque não é para você cuidar do filho até indefinidamente, né? Eternamente. Não, isso é uma disfunção. Porque pais e mães, olha, vou repetir, pais e mães, presta atenção aí, que isso é uma chave. É uma função temporária. É uma função temporária. Não é algo para você levar para a vida inteira. Naquele momento onde são crianças, onde precisam daquela proteção, onde precisam do aconchego, precisam da guiança, precisam de sustentar, precisam de dar comida, e aí é o papel dos pais, e que tem que ser extremamente presente e atuante ali naquele momento que está acontecendo. Não é depois. Depois não precisa mais, porque depois o filho já aprendeu a se virar sozinho e ele precisa se virar sozinho. Só que se ele não foi educado para fazer isso, ele obviamente vai optar por ficar. E mesmo se ele sair, ele vai estar querendo voltar. Né? Sabe aquela dinâmica? Saiu de casa, foi lá, quebrou a cara e voltou. E aí a mãe, o pai recebe de braços abertos aquele filho derrotado. Esse é um momento difícil, né? É um momento complicado. Mas sabe o que os pais deveriam fazer nesse momento? Meu filho, você já saiu. Agora assuma a tua vida. Você pode ficar aqui por uma semana, 30 dias, mas resolva a tua vida. Resolva a tua vida. Não volta a morar para cá, porque esse lugar aqui não é mais teu agora. Né? O que nós, teu pai, a tua mãe, tinha que fazer por você, já fizemos. Eu sei que isso é uma coisa que talvez você, que esteja me ouvindo pela primeira vez aí, ache uma violência, ache que isso é anti-humano, né? Só um pai e uma mãe que não tem coração para não ajudar um filho. Só que quanto mais você investe nesse tipo de ajuda, menos ele recebe, porque mais fraco ele vai ficando e isso vai se refletir lá adiante. Aí depois ele vai arrumar uma namorada e traz mais uma namorada, que vai ser mulher e que vai ter um monte de filhos, e você vai se sobrecarregar com coisas que você não precisaria estar vivendo. Sim, muitas situações que nós estamos vivendo, nós não precisaríamos estar vivendo. Mas quando nós temos dinâmicas, que é o nosso quarto item, que tem violência doméstica, por exemplo, as coisas vão ficar muito, muito bagunçadas, muito, muito desorganizadas, porque as violências, né, dentro desse tema violências, a gente pode abrir vários leques, né? A gente pode ver a violência que é o pai que é violento, que é a mãe que é violenta, que é os dois que são violentos, que é o pai que é permissivo, que é a mãe que é permissiva. Existem muitos tipos de violência e hoje a gente não vai abordar aqui neste vídeo, né, os tipos de violência. Então vamos generalizar, mas toda e qualquer forma de violência, e abrindo um parêntese, né, violência sexual é um termo que está completamente equivocado. Violência é violência, né?
se cunhou esse termo violência sexual porque existe os nossos órgãos sexuais envolvidos naquela violência ali. Mas aquilo que é sexual está ligado ao prazer, está ligado ao amor, está ligado à vida, está ligado à energia, está ligado à conexão, né? Não só física, mas espiritual também. Então isso é sexual, né? E violência é só violência mesmo que os órgãos sexuais estejam envolvidos, violência é só violência mesmo. Porque senão nós vamos nós trazemos uma falsa impressão de que sexo é algo ruim, de que sexo é algo, né, problemático, de que sexo é algo antirreligioso, anti-espiritual, e não tem nada disso. Então as violências, elas vão deixar o ser, né, no caso aqui o homem, que a gente está falando de homem aqui, especialmente nesse vídeo, quando esse homem ele é muito castrado, ele apanha muito, ele não tem a oportunidade, né, de se manifestar, ele não tem a oportunidade de expressar a sua opinião, como que esse homem não vai se sentir inseguro e como que ele vai conseguir cuidar ainda de uma outra vida? Então essas causas, a falta da presença masculina, insegurança, pais que ainda, né, são filhos, né, esses não podem ainda ser pais, essa violência doméstica, elas vão ser impedidores para que esse homem assuma uma paternidade. E vai ser mais um a engrossar aquelas filas daqueles índices que são muito mais profundos do que a gente trouxe aqui, mais lá no início desse vídeo. Então a violência, ela tem que ser totalmente repudiada. Toda ordem de violência, seja ela física, mental, espiritual, né, qualquer tipo de coação precisa ser banido, precisa ser trabalhado com muita força, né, porque é força que você precisa, mas com muita amorosidade para você, não, você que é pai, você que é mãe, né, você não expressar a tua violência, né, para cima do teu filho, porque isso vai refletir lá na vida adulta, né? Muitos de nós fomos ensinados de uma outra forma, fomos ensinados abaixo do laço, né? Tem que bater para aprender a ser bom, tem que bater para aprender a não ser violento. Olha só que coisa contraditória, né? Nós ensinamos com violência para que os nossos filhos não se tornem violentos. E a gente cria um ser que vai se tornar muito mais violento. Na dinâmica, abrindo um parêntese aqui, na dinâmica, por exemplo, de uma pessoa que comete crime que envolve a sexualidade, a gente vai ver essa violência lá atrás. Provavelmente é alguém que sofreu violência e entendeu que é assim que funciona a coisa. E o pior de tudo, gente, agora, assim, né, fechando esses nossos 5 pontos, são as drogas. E aqui entram todas as drogas lícitas, ilícitas, por exemplo, álcool e cigarro, que é liberado, mas que causam dano terrível, né, nos nossos corpos. Então, e as drogas que não são lícitas, né, também. Só que a humanidade, ela se desenvolveu, né, com muitas drogas em abundância. E nós estamos num período onde precisamos olhar com profundidade isso. Por exemplo, lá no aniversário de uma criança, aniversário de 2, 3, 5 aninhos de uma criança, regada a cerveja e cigarro e álcool e tudo mais. Porque essa é a dinâmica dos pais. Então eles trazem, não conseguem se divertir a não ser drogados, né? Não conseguem, né, se soltar, ficarem felizes a não ser drogados. Nós precisamos entender que esse é um mal, esse é um câncer. Eu, né, digo com toda a propriedade porque já fiz isso. Eu já fiz isso. Né?
hoje consegui transformar a minha vida. Eu não fumo, não bebo, não uso drogas, mas já passei por esse período porque eu sou filho de pai alcoólatra. Então essas células, elas estavam ativas dentro do meu corpo. Hoje elas estão inativas, estão aqui, mas estão inativas. Por quê? Porque eu consegui adquirir esse domínio, né? Esse domínio. Eu sou pai de 3 filhos, né? Um deles já é desencarnado, né? E um com 26 anos e outro com 4 anos de idade. Uma longa diferença. E lá naquele período onde eu me tornei pai, muito jovem, eu não tinha a experiência. Então eu fui esse pai, né, que não fui ausente, mas também não fui completamente presente. Porque muitas coisas eu não sabia, muitas coisas eu infelizmente entreguei, eu morava nos fundos da casa da minha mãe, então entreguei sob a responsabilidade dela, e isso é um grande erro, porque minha mãe já era uma pessoa que tinha quase 60 anos na época, né? Estava ali nessa casa, e meu pai já era uma pessoa bastante doente, bastante debilitada, e eu cheguei e larguei mais uma responsabilidade para cima dela. Porque aí eu tinha que trabalhar, a minha companheira da época também. Então passamos por essas adversidades e hoje eu vejo o quanto isso é prejudicial, né? Hoje nós moramos numa estrutura onde eu e a minha companheira somos responsáveis pelo Miguel. As pessoas, né, a avó, né, por parte de mãe que ele tem, vem, visita, se diverte, né? A gente vai lá, se diverte, visita e depois cada um, vida que segue, cada um vai seguir a sua própria vida. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Porque vô e vó não é para ficar cuidando de neto, não. Vô e vó é para se divertir, compartilhar, crescer e evoluir. Não ficar cuidando, sendo responsável. Então, nas dinâmicas que nós desenvolvemos, mesmo com pessoas que têm uma, digamos assim, uma situação financeira melhorada, ainda utilizam isso. Ainda utilizam, né, o vô e a avó que tem que cuidar do meu filho, ao invés de... Sabe quem é que tem que cuidar? Alguém que você paga e paga bem. E tem que pagar bem, porque essa pessoa, ela precisa ser uma pessoa de total confiança para estar cuidando dos nossos filhos, né? Então ela precisa receber muito bem, né? Ele com o tempo vai ir para a escolinha, né? E todas essas coisas, e vai ter um tempo, mas vai ter um tempo com cada um. Agora os responsáveis diretos tem que ser o papai e a mamãe, os responsáveis pela educação dessas crianças. E principalmente hoje, né, a gente está falando dos homens aqui. Para que um homem se torne forte, nós precisamos, e aí a gente já vai para as chaves, né, que podem resolver essas questões, se você passa por essa dificuldade. Então, no caso daqueles pais que tiveram que não tiveram, melhor dizendo, a presença masculina, é necessário que isso seja olhado com muita profundidade. Se você, homem, está me ouvindo aí, e você passou por essa falta, por essa presença, está na hora de você entender que o que passou, passou, e que você não precisa repetir essa dinâmica com o teu filho, né? Você olhar para os teus pais, que eles te deram aquilo que eles conseguiam te dar, né? Eu não estou aqui para crucificar o teu pai e a tua mãe, assim como eu não crucifico os meus. Eles me deram, meu pai mesmo alcoólatra, eu estou aqui, ó, bem gordinho, bem forte, né? Porque nunca faltou comida no meu prato lá, né? Eu tive todas as condições, né? Não de uma maneira profunda, mas aquilo que ele podia me dar. Então, aquilo que ele podia me dar, aquilo que a minha mãe podia me dar, eu recebi e recebo. Só que eu tenho que pegar isso e fazer com que isso cresça. Eu não posso pegar isso, pegar esse porco-espinho, aquelas coisas que foram ruins para mim, e ficar chorando, sofrendo. Ai, porque a minha
minha mãe me abandonou, porque meu pai me abandonou, porque isso, porque aquilo, porque meu pai me bateu, porque não sei o que tem mais, e ficar aquela mágoa, aquela dor. Tá na hora de andar, tá na hora de se libertar. O que passou, passou, e você pode pegar a tua história e fazer algo completamente diferente dela. Insegurança. Bom, essa insegurança tá na hora de você compreender. Se você, homem, é inseguro, né? E aí, se você é companheira desse homem inseguro, precisa pegar e dizer para ele: acessa logo essa força masculina. Tá na hora de você acessar, porque você pode, você consegue, né? Então a mulher, ela precisa ser a incentivadora desse, incentivar sempre, né? Destacar as qualidades desse ser. Você, se você é essa pessoa, você começar a perceber que você tem qualidades, que você tem propriedades, que você tem dons, né, que você pode acessar, né? E se você é aquela criatura que você ainda, né, tá morando lá com teus pais, que você ainda não conseguiu sair, né, desse ninho ou dessa jaula, né, mesmo que a porta esteja aberta, você não conseguiu sair, tá na hora de sair. Tá na hora de sair. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Quanto mais cedo você organizar a tua vida, mais forte você vai se tornar. Gente, eu não estou falando aqui de soberba. Agora eu não preciso de ninguém. Não, não é isso. É pelo contrário, eu vou estar muito melhor quando eu construir a minha vida às minhas custas, né? E aí vai ficar mais fácil de eu assumir uma criança. Então tem homens que fazem filhos, né? Porque fazer filhos não é algo tão difícil, né? É algo natural, né, para nós. Mas assumi-los, aí já é uma outra coisa, né? E aí depois, em outros, a gente vai falar sobre as dinâmicas dos pais aí que tentam abortar os filhos. Por que eles tentam abortar isso? Existem causas muito profundas, né, dentro, e são sistêmicas, né, que fazem com que esse pensamento e às vezes até essa atitude ela aconteça, né? E isso está ligado diretamente às violências, à violência doméstica, né, sofrida lá no passado. Você que sofreu violência doméstica. Aqui é um caso, nesses dois últimos itens, violência doméstica e drogas, cabe um parênteses assim, bem grande. Porque nesses casos assim, eu recomendo terapia. É algo que dificilmente você vai conseguir fazer sozinho. Por quê? Porque quando a violência doméstica aconteceu, talvez você não lembre. Então são crenças, bloqueios que são inacessíveis para você. E são inacessáveis dependendo da tua condição. E as drogas também, né? Se você conseguisse, você já teria conseguido. Muitas pessoas falam: eu bebo a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu fumo a hora que eu quero, eu domino, eu me domino. Isso não me domina. Só que é mentira. É uma mentira que esse ser está contando para ele mesmo. Se ele conseguisse fazer isso, já teria feito. Isso não é tão simples, né? Isso requer um cuidado, né? Um cuidado terapêutico, às vezes um cuidado médico, né? Às vezes um cuidado, né, psiquiátrico. Então, existe sim a possibilidade de sair, sempre. Mas só que você só sai com a ferramenta certa, dependendo de como que é o grau, né? Porque tem níveis que estão muito profundos, que essa droga, que essa violência também, ela está enraizada de uma maneira muito profunda e que sozinho realmente você não vai conseguir sair. Então, aí é um momento de buscar ajuda terapêutica. Em todos os outros itens também, mas principalmente nesse. Então, eu, nesse vídeo assim rápido, eu quis trazer esse olhar e dizer para você que tem solução, né? Se você precisar de ajuda, né? Eu sou de Lamar ou de Lamor. Minha especialidade é com relacionamentos. E conta comigo, né? Você nunca viveu em um momento
aonde as possibilidades de sair, né, das nossas adversidades, elas foram tão grandes. Tanto que se você está vivendo, se você chegou até o final aqui, né, é porque isso te tocou, e se isso te tocou, né, saiba você que tem a possibilidade de você crescer, de você avançar e evoluir. Desejo que você tenha uma vida plena, que você tenha uma vida bela, e até o nosso próximo vídeo. Graças. Fica em paz.